Boa tarde, senhoras vereadoras, boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, imprensa local, boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Municipal que acompanham a gravação desta sessão extraordinária. Boa tarde às pessoas que nos dão a honra de estar presentes nessa sessão. 16ª sessão extraordinária do ano de 2021, 31 de agosto do ano de 2021. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Declaro, havendo número legal para deliberar, eu declaro aberta a presente sessão extraordinária. Antes da gente dar prosseguimento, eu gostaria de colocar para os senhores vereadores, para as pessoas que nos acompanham, que nós acabamos de receber um ofício, número 2/2021, endereçado à presidência dessa casa, bem como para todos os vereadores, assinados por Vinícius Cassuf Leme, que é presidente do Diretório Municipal do Pessoal de Amparo, solicitando a retirada desse projeto de lei em pauta hoje. Eu vou ler a primeira parte e vou explicar em seguida. Aqui está dizendo o seguinte: excelentíssimo senhor, vereador presidente da casa, Carlos Benedito Casotti, prezado senhor, solicitamos a vossa excelência, nos termos da lei orgânica do município de Amparo e na forma do artigo 178 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Amparo, a retirada da preposição do projeto de lei da número 73 de 2021 da ordem do dia. Tá? E tem a justificativa. Então, nós já fomos na lei para ver o que a lei fala. Então, quando a autoria do projeto for do senhor prefeito, o requerente para subscrito para retirar esse projeto de lei é somente o chefe do executivo. Somente o chefe do executivo tem a prerrogativa da retirada do projeto de lei. Então, nós acolhemos a sua solicitação, damos satisfação para o senhor, mas infelizmente nós não podemos acatar a sua solicitação. Muito obrigado. Vamos dar seguimento. Eu coloco em votação as atas da 27ª sessão ordinária e da 15ª sessão extraordinária, realizada no dia 30 de agosto do ano de 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Dando sequência, com fundamento no parágrafo 2º do artigo 126 do Regimento Interno, consulto os senhores vereadores sobre a intenção de apresentação de emendas ao projeto constante em pauta. Tem que haver a solicitação da suspensão regimental. Faço o requerimento da suspensão regimental, por favor, presidente. O requerimento verbal da nobre vereadora para suspensão regimental está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Eu solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto em pauta. Projeto de lei número 73/2021, de autoria do senhor prefeito municipal de Amparo, que autoriza o executivo a abrir em seu orçamento anual crédito adicional complementar. O projeto de lei está em discussão. Presidente, peço a palavra. Pois não. Como presidente da Comissão de Justiça e Redação, eu peço adiamento do projeto para daqui uma semana, 10 dias, justamente porque no projeto foi falado para trazer vários documentos, apresentar vários, assim, a complementação, né, do que a gente pediu em reuniões, tanto para o secretário de Fazenda, como para a secretária de Educação, e o que chegou aqui para a gente é a mesma coisa do que ela veio falar para nós. Então, na verdade, ela não explicou nada. O que ela veio e contou para nós na sala foi que ela colocou no papel aqui. Então, por isso, queria pedir adiamento do projeto até que mande mais informações para a gente poder analisar melhor e ver, na verdade, como que pode ser. O requerimento... A data que o senhor...
Não sei, aí, ou pelo menos uma semana aí, uns dias pra gente dar uma... O senhor tem que falar uma data para a gente poder colocar em votação, senhor vereador. Dia 9, sugestão do Osmar, 9 de setembro. 9/9. Então, o requerimento verbal para o adiamento da votação do projeto de lei número 73/2021 para o dia 9 de setembro está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aqueles vereadores que foram contra essa solicitação, a favor de se manifestarem. Requerimento verbal rejeitado por 6 votos. Vamos dar continuidade. O projeto de lei continua em discussão. Por favor. Senhor presidente, eu acho importante nós votarmos nesse projeto porque estamos trabalhando em prol da educação. Sabemos que não passou pela comissão, mas o regimento interno, quando se fala de uma extraordinária, não há essa necessidade. E tudo que foi pedido até o dia de ontem e foi argumentado, a única coisa que pediram é passar no papel. E hoje estamos vendo que está no papel, está aqui com demonstrativo, os valores, aonde vai ser gasto. Então, para mim está esclarecido. E eu quero o melhor para a nossa educação. Então, por isso, presidente, eu voto favorável a esse projeto. Senhor presidente, Dando continuidade, o projeto de lei está em discussão. O vereador pode se explanar da melhor forma possível, por gentileza. Não, tranquilo, eu vou ser rápido também. Como o secretário veio aqui, ele trouxe essa planilha. A gente pediu para que ele especificasse o gasto, aonde, como seria feito. Veio aqui a secretária Lúcia Veríssimo e falou, porém não explicou. Aí o que ela fez quando a gente pediu para ela? Ela colocou no papel o que ela disse. Mas de verdade eu não me sinto confortável a votar, eu sou contra. A gente, por enquanto, estamos discutindo, senhores vereadores, né, se quiser declarar o voto, fique à vontade, mas por enquanto o projeto está em discussão. Gostaríamos de ouvir todos os vereadores. Tá? Claro, vereador. Eu, como faço parte da comissão, eu tinha falado que eu não votaria quando não passasse pela comissão. Então, após a Alice ter vindo, ter mostrado para nós todos os papéis, após ela ter falado, e o projeto é para a educação... Por gentileza. Por gentileza. Por gentileza. Respeito é bom e a gente gosta, né? Sim, tá certo. Viu? Eu acho um pouco de respeito não faz mal para ninguém. Por favor, por respeito. Por gentileza, senhor. Então, voltando, eu sou da comissão, como o Dio falou, não passou para o nosso. Mas também, se o prefeito quisesse, ele poderia não ter mandado até nem para nós aqui esse projeto. Ele poderia ter feito sem o nosso consentimento. Porque ele tem esse direito e esse poder. Certo, presidente? Sim, verdade. Então, e como é para a educação? E a gente que vai nas escolas e sabe como está precisando das coisas, como está devasado os materiais escolares. Eu tenho a professora que frequenta o meu salão, tenho amigos, e é uma reclamação só. Está faltando tudo. As escolas estão precisando de computador, está precisando de livros, os berçários de brinquedo. Então, esse dinheiro vem a calhar. Então, eu não posso ser contra uma coisa que vai beneficiar a população. Então, eu estou pensando no bem da população, na educação da cidade. Rosinha, só um minuto. O projeto de lei continua em discussão. O senhor já se explanou, vereador. Mas ninguém aqui também... Mas peraí, eu me expressei, mas do jeito que ela fala, a gente não é contra a educação. A gente só queria clareza de como seria usado o investimento, só isso. Falando da minha opinião, vereador, não estou falando da sua. Eu estou falando a minha opinião, o que eu acho e o que eu vou fazer. Por ordem, né, a gente gostaria que vereadores se manifestassem e respeitassem a opinião do outro, né? Então vamos dar continuidade. O projeto continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Eu vou em várias escolas, né, tanto da rede municipal quanto da estadual. Conheço a escola Quintas de Santiago, que vai ser uma escola beneficiada com parte desse dinheiro. Na verdade, ela se encontra depredada nesse momento, né, porque precisam de grades na escola, precisa de melhorias e precisa fazer aquela escola funcionar para o bairro.
E sem contar também que tem tempo hábil para usar esse dinheiro, né? Tem a questão de licitações que dura em torno de 90 dias. Depois alguma empresa entra aí com a contrapartida aí, reclamando, daí impugna de novo. E a gente sabe que tem que gastar 25%, né, no orçamento do Fundeb. Como a receita foi maior no ano, então tem que gastar um pouco mais, né? Tem que investir na educação. E o projeto, ele é muito interessante. Eu fui hoje, conversei com a Alice novamente de manhã. Ela explicou para mim, né, que são materiais de boa qualidade. O intuito do projeto e da administração é fazer com que os alunos da rede pública tenham um aprendizado parecido com a rede privada. Então, na minha opinião, é muito importante. Eu vou votar favorável, porque eu quero o bem para a educação de Amparo. Eu acompanho e com certeza eu quero fazer parte aí dessa história aí, dessa votação. Não quero amanhã ou depois ficar com a consciência pesada de não ter colaborado aí de alguma forma com a educação. Obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, pessoal que acompanha a gente pela internet também. Vou esclarecer uns pontos aqui. Primeiro, que ninguém está contra investir em educação. Nenhum vereador seria louco de estar aqui e ser contra o investimento na educação, mesmo porque todo mundo aqui acho que briga, né, por mais recursos, por mais dinheiro para a educação. Isso é um ponto. Segundo ponto, parabenizar até o prefeito e a secretária pelo projeto em si, de estar aplicando mais de 8 milhões na educação. A gente tem que também elogiar o prefeito e a secretária de educação, nesse sentido, de estar investindo na educação. Desde quando entrei como vereador, eu nunca vi um investimento desse na educação. Eu nunca vi passar por essa Casa de Leis um investimento com um recurso próprio do município nesses valores, certo? Ponto. É outra situação. Só que o que acontece? Pula etapas. A gente tem uma comissão de Justiça e Redação, a gente tem comissão de Finanças, a gente tem comissão de Educação, a gente tem o Conselho Municipal de Educação no município. E aí pula as etapas, não passa esses valores. Gente, a gente não está falando de 8 mil reais, a gente está falando de 8 milhões de reais. É muito dinheiro para não se passar em comissões, para a gente não ter, para o conselho, olha só, a gente tem um Conselho Municipal de Educação. E aí a gente não dá oportunidade dessas pessoas discutirem os valores altos desse. A gente votou outro dia aqui, aqueles 38 mil reais de quadro. Deu maior confusão, lembra disso? 38 mil reais. Que foi? Que não passou em comissão, entraram na Justiça, o Ministério Público barrou, fez voltar para trás. Nós estamos aprovando um projeto de 8 milhões de reais. 8 milhões de reais, gente. Será que precisa? Respeito, até o Conrado falou que tem tempo, respeito até a questão de licitações, mas, sinceramente, o que abriga nós não é isso, na verdade. Ela veio aqui, o secretário de Fazenda veio, fez a explicação dele, eu questionei ele a questão de onde viriam os recursos, ele falou de um superávit financeiro, certo? Excesso de arrecadação. Pedi para ele, falei para ele, quanto é o excesso de arrecadação até julho? Ele falou 30 milhões de reais. Falei, o senhor pode colocar no papel para a gente juntar no projeto? Sim, eu posso. Estou esperando até agora. Não veio. Aí a Alice veio como secretária, explicar tudo, explicou tudo, foi falado para ela, coloca no papel? Coloca, tudo bem, colocou. O que ela falou ali na reunião, ela colocou no papel aqui. Nada mais. O que a gente queria? Até para o pessoal da internet que acompanha a gente vai pegar aqui, ó. Compra de jogos pedagógicos e livros. 455 mil, 455 mil, 585 mil. No total, 1.495.000.
Tela interativa, 119.000, 136.000, 245.000. Total 500.000. 455.000 para instalação de grade na escola que o nobre vereador falou. 686.550, 1.221.650, 3.964.550. Total 5.872.750. Aí coloca assim: aquisição de imobiliário, 1.820.000. Computadores para secretaria, 1,5 milhão. Projeto Data Show nas escolas, R$1 milhão. Playground, 552.000. Instalação de estúdio para ensino virtual, 1.750.000. O que a gente queria? Não é que ela viesse falar, colocar no papel o que ela falou pra gente. O que a gente queria é que ela pegasse e colocasse isso aqui discriminado. Então, como que eles chegaram nesses valores? Você entendeu? É isso que a gente queria saber. Data Show, R$1 milhão. Como chegou nesse R$1 milhão de Data Show? A gente queria saber. Porque até então, quando eu trabalhei na prefeitura, pelo que a gente entende, quando tem um pedido de uma secretaria que vai para o governo, eu quero fazer projeto tal, vai detalhado. E aí eles fazem uma pesquisa de preço para chegar. Quantos Data Show vai ser comprado? Quais escolas vão ser beneficiadas? Quais as classes? Quantas classes vão ser colocadas? Sabe? A gente fica no escuro. E aí a gente vai votar? A gente não é contra investir na educação. Pelo amor de Deus, parabenizar o prefeito. São 8 milhões de reais colocados na educação. Acho que nunca na história de Amparo colocou tanto dinheiro assim. Mas como que a gente vai votar se a gente não tem isso para a gente seguir? A gente não tem esses parâmetros, entendeu? Ela veio aqui, ela comentou de mandar, de colocar um notebook, um computador para cada professor. Tem professor que, por conta das aulas digitais, compraram o ano passado. Eles não querem mais isso, entendeu? Eles não querem isso. Então, sabe, o estúdio, aqui ó, 1 milhão... Quanto de estúdio aqui? 1.750.000. Não. 1 milhão. Então, 1 milhão 700. 1 milhão de reais e 750 reais. Desculpa. Cara, a gente tava conversando, até eu, a Silvia, o André. A faculdade aqui em Amparo tem um estúdio maravilhoso. Serviu para campanha eleitoral para todo mundo participar. Sabe quanto a faculdade gastou no estúdio? 250 mil reais. Aqui estão falando de 1 milhão de reais. Não dá para fazer uma parceria com a faculdade? Será que a gente precisa ter isso? Aí eu tenho, sabe o quê? Aí eu tenho lá no São Dimas, a ponte que precisa terminar. A ponte precisa terminar o São Dimas. Aí fala que não tem dinheiro. Mas eu estou usando 4 milhões e pouco de recurso próprio. Então, não dá para votar, sinceramente. Se vocês querem votar, mais uma vez a gente vai passar por cima de tudo isso. Daqui a pouco entra alguém, provavelmente no Ministério Público, vai que barre tudo. Obrigado. O projeto continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. Eu quero colocar aqui que eu, como educadora, sou a primeira a aprovar investimento alto, inclusive, em educação. Eu sei do sucateamento que as escolas vivem, eu sei do quão importante é a gente informatizar, principalmente a parte de gestão e secretarias. Não é a questão, o que eu venho colocando ao longo desse dia, né? Porque esse projeto foi discutido ontem. Não é o projeto em si, mas é a forma como as coisas estão chegando para a gente, é a forma como isso procede, isso acontece no Executivo. Poxa vida, gente, 8 milhões... Não foi discutido no Conselho de Educação? Eu não fiquei sabendo dessa discussão. Talvez seja uma falha minha de não saber como é que isso rolou dentro do Conselho de Educação. Mas até onde eu sei, não houve uma reunião com o Conselho para se discutir esses 8 milhões. São 8 milhões. Não passou pelas comissões dessa casa. Eu já coloquei isso aqui. Eu não sou do direito. Eu não sou contadora. Eu não tenho um parecer para me apoiar. Se amanhã isso daqui dá algum pepino, e eu tenho um parecer da procuradora da casa, eu tenho um parecer dos meus colegas da Comissão de Redação e Justiça, eu falo, olha aqui, ó, munícipe, deu esse pepino, mas ó, eu estou amparada aqui por um parecer.
Eu não votei às cegas. Eu tenho um parecer assinado de que esse projeto estava correndo da maneira correta. Para a Câmara ele estava correto. Então, eu não tenho essa segurança, né? Eu acho que eu fico muito até chateada da forma com que esse projeto chegou aqui na casa. Poxa vida, não era para a gente, naquela correria da semana passada, ficar implorando para o Executivo, que é o maior interessado, visto que o projeto parte dele, né? Ficar implorando informações para o Executivo. O projeto tinha que vir amarradinho, tinha que vir fechadinho, tinha que vir discutido com o Conselho, tinha que passar certinho pelas comissões. Tudo vem em regime de urgência. Eu entendo que existe um dispositivo legal para que seja votado em regime de urgência. Eu entendo que projetos podem ser votados sem passar pela comissão. Mas isso acontece de maneira muito recorrente. E um projeto com valor tão alto desse, é muito difícil a gente votar a toque de caixa, é muito difícil. Esse estresse todo que a gente vem passando desde o dia que ele entrou nessa casa, que eu não lembro que dia que foi, mas foi semana passada, desde o dia que ele chegou nessa casa, a gente está desesperado, implorando para o Executivo mandar mais informações. E implorando, sabe, é aquela clássica frase, me ajuda a te ajudar, por favor. Eu tô louca para votar um projeto grande para a educação, acho muito legal. Apesar de ter alguns pontos aqui, ou porque eu não consegui estudar de fato o projeto, porque é muito pouco tempo, mas eu ainda tenho dúvidas, né? O Dil colocou que a gente estava falando sobre o estúdio. Quem tem um estúdio para gravação de ensino virtual é o governo do estado. Legal a prefeitura querer inovar, querer entrar para a história, mas eu não sei se é essa demanda. É a demanda? Foi um pedido da classe que está lá no chão da escola, do professor? Eu não sei. Sinceramente, gente, eu não sei se é uma demanda dos professores. Aí, como professora que reclamo tanto do governo do estado, quando ele vem de cima para baixo e insere uma política pública sem nenhum embasamento, sem nenhum estudo de impacto, eu reclamo tanto e aí eu vou aprovar um projeto que eu não sei a opinião dos professores? Eu realmente não sei. Então, e não sei, porque também não daria tempo de saber, né? Não faz nem uma semana que a gente está com esse projeto em mãos. Não tem nem como a gente saber. Ainda mais com pandemia, como que a gente vai descobrir? Então, eu acho muito complicado o jeito que as coisas chegam, gente. O projeto tem coisas legais. É o que eu falei, essa parte do computador para a secretaria é muito importante. É muito importante, é fundamental. Mas olha como é que chega para a gente. Olha o jeito que chega. Corrido. Na urgência, faltando um monte de informação. Isso é uma casa de leis, é um legislativo, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente aprova aqui. Mas são 8 milhões para a educação, Silvinha. Você sempre defendeu mais investimento para a educação, não é contraditório não, gente. Porque precisa ser discutido amplamente, precisa ser avaliado, precisa ser analisado. Né? Eu agradeço a vinda da secretária aqui ontem, a conversa que a gente teve, ela ter explicado vários pontos para a gente, foi muito importante, mas tudo muito corrido também, né? E para além da explicação e do texto que ela enviou com o que ela falou para a gente, assinando no final, a gente queria uma tabela mais explorada antes, para dar tempo de conversar, um diálogo com o Conselho Municipal de Educação, e não aconteceu nada disso. Então, eu deixo aqui esse meu posicionamento, diante da discussão do projeto, de que eu queria muito votar favorável num projeto de grande investimento para a educação. Mas eu queria que esse projeto tivesse sido conversado com os professores, que eu soubesse a opinião desses professores, que eu tivesse a capacidade de repente, pensar em uma emenda aqui, em discutir um outro ponto. Olha, será que aqui não é mais legal fazer desse jeito, de outro? Não, a gente teve vetada esse nosso direito. Então, essa é minha pontuação acerca da PL 73, dessa extraordinária de hoje. Senhora secretária, posso pedir uma gentileza para a senhora? A justificativa da secretária de Educação, a senhora poderia colocar em pauta? Porque eu acho que seria importante saber o teor. A senhora pode fazer a gentileza? Porque é importante colocar, mesmo porque nós, nessa casa, recebemos 2 secretários de governo, 2 secretários, né? Quando chegou esse projeto, nós nos pronunciamos, pedimos esclarecimentos quanto ao assunto, veio o secretário de Finanças, o João Pedro, e depois a gente fez mais questionamentos, porque aquilo que trouxeram para nós não estava a contento, e nós solicitamos, e aí veio a secretária de Educação, a Alice, que esteve conversando com a gente.
E hoje ainda o João entrou em contato com a casa e pediu para que, se a gente tivesse alguma outra dúvida, ele se dispunha a vir conversar. Então, eu acho de bom grado, pelo menos essa justificativa vinda da Secretaria de Educação para conhecimento do público. Por gentileza, secretária. Justificativa da aplicação de recursos da educação. É necessário constantemente a gestão de Secretaria Municipal de Educação realizar a renovação e adequação de jogos pedagógicos, brinquedos e livros do acervo das escolas. Além disso, em virtude da pandemia, há necessidade de adquirirmos materiais que possam ser lavados e higienizados a cada uso, e a troca desses deve ser realizada com mais frequência devido aos protocolos de higiene implementados. Os novos protocolos exigem que o recurso pedagógico sejam individualizados e não mais de uso coletivo, como era a prática utilizada em nossa rede de ensino. Sendo assim, o valor dos recursos financeiros que as 27 unidades escolares possuem não está sendo suficiente para garantir a qualidade do ensino. Em relação à formação dos profissionais da educação, todos estão sendo capacitados por profissionais da Universidade Federal de São Carlos, para o desenvolvimento de tertúlias dialógicas, ação integrante de um projeto que consiste na prática de leitura de textos literários e apreciação de músicas e obras de artes clássicas. Para a execução desse projeto, serão adquiridos livros da literatura clássica em quantidade suficiente para que cada aluno do ensino fundamental possa ter em mãos um exemplar para leitura e participação durante a tertúlia. Hoje, as unidades escolares contam em média com 1 a 5 exemplares de cada título, o que inviabiliza a realização do projeto. Para o próximo ano, a previsão da inauguração de uma nova unidade escolar no bairro de Santa Maria do Amparo. Unidade essa, por ter sido concluída e não inaugurada, vem sofrendo depredações e, por isso, será necessário fazer pequenas reformas para o conserto do que foi depreciado e instalar grades de segurança em todo o prédio, para que não fique vulnerável a novas depredações e possíveis furtos. Para essa unidade escolar, também será necessária a aquisição total dos mobiliários, equipamentos e recursos pedagógicos nas 10 salas de aula e demais espaços como biblioteca, sala de recursos, laboratório de informática, diretoria, cozinha, etc. Foi realizado um levantamento com todas as unidades escolares, creche, pré-escola, ensino fundamental, em que os diretores de escola e áreas administrativas da Secretaria Municipal de Educação indicaram a necessidade de substituição ou aquisição de mobiliário e equipamentos, que há muitos anos não são substituídos quando apresentaram mau funcionamento. Quanto ao investimento em recursos e materiais didáticos, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, contempla o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao uso de tecnologias digitais, tendo como fim o desenvolvimento de competências relacionadas ao próprio uso das tecnologias, recursos e linguagens digitais, ou seja, para o desenvolvimento de competências de compreensão, uso e criação de tecnologias digitais de informação e comunicação em diversas práticas sociais. Aqui está ruinzinho de ler. Eu vou pular, é uma citação da BNCC. A fim de que a rede municipal de ensino possa incorporar o uso da tecnologia nas práticas escolares, os laboratórios de informática das escolas de ensino fundamental terão computadores substituídos, pois já se encontram obsoletos, em sua maioria sem funcionamento. Há escolas que possuem 30 máquinas e apenas 12 estão funcionando. Os computadores que atendem ao serviço administrativo das escolas também serão substituídos por estarem nas mesmas condições. Para o uso de tecnologia nas salas de aula, como recurso pedagógico, serão instalados equipamentos de projeção, data show, com tela e equipamento de altos-falantes em 175 salas de aula, contemplando a educação infantil fundamental. Hoje, cada unidade escolar possui apenas um equipamento para atender todos os profissionais. Outro equipamento tecnológico que será adquirido para o uso dos professores será a tela interativa, 30 unidades por unidade escolar e 2 para os locais onde acontece a formação profissionais de educação, Centro de Formação e Secretaria Municipal de Educação. Para o uso deste equipamento será oferecida capacitação aos profissionais. A aquisição dessas ferramentas é imprescindível para garantirmos a inclusão digital e desenvolvimento das funções educacionais, com todos os benefícios gerados pela interatividade e com o ensino híbrido. Ainda para atender o ensino híbrido, aulas presenciais e remotas, para garantir a produção de aulas e conteúdos específicos que ficarem em defasagem durante a pandemia, será desenvolvido o projeto Escola Virtual Permanente, em que os professores da rede serão convidados para produzir videoaulas que serão encaminhadas aos alunos.
Para a execução deste projeto, será montado um estúdio, local provável, prédio da Rádio Cultura, para a gravação das aulas de forma planejada e acompanhada pela equipe de suporte pedagógico. Atualmente, os professores produzem essas aulas com recursos próprios celulares. Por fim, será realizada a aquisição de playgrounds apropriados às faixas etárias das unidades escolares, para a troca daqueles que encontram-se danificados e sem condição de uso, e também de novos conjuntos de playgrounds acessíveis para garantir que todos os alunos com ou sem dificuldade de mobilidade possam brincar em todos os espaços escolares. Professora Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima, secretária municipal de Educação. Amparo, 31 de agosto, hoje, de 2021. Obrigado. Eu gostaria... teria como colocar na tela a indicação dos recursos para a cobertura do crédito suplementar adicional? Isso daqui foi enviado pelo financeiro, né, pelo João Pedro, e aqui fala do superávit, né, que foi colocado nesta casa. Então, se você pegar, por exemplo, estamos numa época de pandemia, e a época de pandemia, consequentemente, pela lógica, teria que cair o rendimento de uma cidade. Graças a Deus, a nossa cidade foi ao inverso, né? Tivemos um superávit financeiro. Tem várias empresas aqui que elas se beneficiaram, né? Com a pandemia, pelo ramo que elas exercem, elas venderam mais. Consequentemente, teve um aumento no faturamento. Consequentemente, o valor dos impostos foram maiores. Consequentemente, houve um superávit, tá? E todo mundo sabe que o governo federal, ele pega e faz com que a administração municipal, ela gaste certos valores em certas áreas. 25% seriam destinados à educação. Então, o prefeito tem que se amoldar e pegar e determinar um 25% do superávit, né, do crédito suplementar, e aplicar na educação. Esse é o motivo desse projeto. É amoldar a necessidade da complementação desses 25% à educação da nossa cidade. Graças a Deus, houve superávit. Se tivesse tido um déficit, a gente não estava discutindo isso aqui, né? Agora, a forma que está sendo colocado, então veja bem, aqui nós temos o superávit, foi colocado despesas com pessoal e encargos, outros serviços de terceiros, transporte escolar, excesso de arrecadação, que é 4.076. No montante, esses 3.800.000 aqui, que foi colocado, se vocês verem embaixo, o excesso do Fundep, 2.730.000, nesses 3.800.000, esse valor do Fundep está incluso. Qual a diferença desse 3.800.000 para 2.730.000? 1 milhão e uns quebradinhos, que é consequência de um superávit adicional referente àquela lei dos gastos, que não pode ter gasto com contratação de funcionários, com aumento de funcionário. Então gerou um crédito adicional de mais 1.100.000, que somando com o do Fundep, dá os 3.800.000. No frigir dos ovos é isso aí. Teve um superávit de 8.322.000, que necessariamente deveria ser colocado à disposição da educação. Do montante lá, se você falar assim, mas quanto que foi o superávit? Se você pegar, a grosso modo, se 8.300.000 representa 25%, você põe 4 vezes 8, 32. Você chega num superávit de 32 milhões. Aí foi encaminhado para essa casa também, a próxima folha, por gentileza, para que as pessoas tenham ciência do que foi colocado. É importante isso, não tem jeito de inverter a tela não, né? Tem? Se você... Só um minutinho para a gente ver se a gente consegue inverter a tela, para ficar mais fácil a visualização. Eu acho que... Bom, o que acontece? A princípio, quando nós recebemos a primeira... Isso. Quando o secretário de Finanças, o João Pedro, esteve aqui, ele veio com esse demonstrativo de aplicações e recursos, sem esses colchetes que tem embaixo,
e sem esses esclarecimentos que tem no fundo da página. Então veio um negócio totalmente assim que não daria para a gente analisar aonde estaria sendo gasto esses recursos. Então a solicitação dessa casa foi para quê? Para que as informações que chegassem a essa casa dessem um parâmetro, não que isso vai ser seguido à risca, vai ser gasto X valores em tal lugar exatamente. Aproximadamente. Então nós queríamos saber aonde vai ser gasto. Então se vocês verem o CA aqui, ó, tem o número 21.2000, 21.300. Aonde que vai ser gasto? Então os códigos correspondentes seriam nas creches, na pré-escola e no fundamental. Tá? Aí questionamos também qual o tipo de material que vai ser entregue, aonde que vai ser gasto. Então questionamos quando está essa parte de economia, o segundo quadradinho aqui escrito economia. Então seria material de consumo, contratação de pessoa jurídica, obras, instalações, material permanente. Aí vem a exposição que o nobre vereador Dil fez na tribuna. Da onde que foi os valores? Né? Jogos pedagógicos, esses primeiros 3 itens. Aí você fala assim, mas é tudo numa paulada só? Não. Vai ser dividido entre creche, pré-escola e ensino fundamental. Não é só num lugar. E aqui, conforme a declaração que a Alice passou, são 175 escolas que vão ser contempladas. Né? Bom, eu acho que por aqui, eu acredito que, se essas informações estivessem sido trazidas no primeiro dia que esse projeto foi mandado, não teria problema nenhum. O pessoal já teria votado, já estaria tudo certinho. Mas como essas informações precisou a gente dar uma cobrada, infelizmente, eu também concordo que quando vem um projeto para casa, nós vereadores temos que saber de onde vêm os recursos e aonde os recursos vão ser aplicados. Concordo plenamente com isso. Mas a forma que veio agora, eu acho que dá para a gente ainda ter uma noção da onde vai ser aplicado as coisas e o motivo real disso daqui. O que é? O motivo real é que o prefeito tem que gastar os 25% com educação, mediante o superávit que o município teve, na projeção do superávit que teve, ele tem que amoldar o gasto que ele tem também. Né? Eu acho que está mais ou menos explicado. Presidente, eu concordo, a gente não é essa discussão. Quando o senhor falou da questão do superávit, a gente entende perfeitamente a questão do superávit. Não é essa. A questão é como está sendo feito. Sim. É como passou. O que eu acabei de dizer, vereador. A Rosa falou bem o que ela falou. Ele poderia ter feito por decreto. A própria secretária falou isso para a gente. Então não precisa de nós. Se pode fazer por decreto. Né? Você pode fazer por decreto. Se não precisa passar em comissão, não precisa passar em conselho de educação. Sim, vereador. Então, o senhor colocou a opinião, eu acho que está aberto para cada vereador colocar a sua posição, eu também coloquei a minha. A minha foi só de uma forma de esclarecer, tá? A forma, porque, como eu sou contador, eu entendo um pouquinho mais de números, dá para ter uma visão diferenciada. Tanto é que na primeira conversa que nós tivemos, eu falei pro secretário que aqui esteve, falei, eu sou contador, se eu pegar um plano de contas ele tem o plano de contas com contas analíticas e contas sintéticas, se eu apresentar um balancete só com um número e com um valor, eu não vou saber o que está acontecendo, então eu tenho que apresentar pelo menos o que cada conta significa. E o senhor esteve presente, o senhor viu o nosso questionamento aqui. Mas, de qualquer forma, a gente está com o projeto. O senhor questionou, sem conjunto, o senhor entende da parte de contabilidade. Sim. A única coisa que eu estou falando do atropelo, e a gente falou lá em reuniões lá já, que não ia ser votado mais nada dessa forma. Sim. E aí vem e vota a mesma coisa. É só isso. Sim. Então vamos continuar. O projeto continua em discussão. Se algum vereador quiser colocar mais alguma coisa, algum ponto de vista, está aberta a palavra. Você pode votar. O projeto de lei está em votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Contrário. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Contrário. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável.
Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Contrário. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Furado de Camargo, contrário. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de lei número 73/2021 foi aprovado com 4 votos contrários. Justificativa de voto, Eu- presidente? Pode justificar? Não entendi, vereador. Justificativa do voto? Não, eu acho que já está discutido, né, vereador? Já está votado. Eu convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 13 de setembro de 2021, às 19 horas, observando que dia 6 de setembro, próxima segunda-feira, foi ponto facultativo e não haverá sessão. Não havendo mais matérias, eu declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Boa tarde, muito obrigado a todos.